Quando quiser. Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um programa CATS, transmitido pela Assembleia de Deus, setor do Jardim Almanara. Temos também como regional Vila Santa Maria. E nós, nessa noite, temos um assunto muito importante para falar. Nós estamos passando por um período de pandemia. O mundo está sendo assolado. Mas sabemos que isso tudo vai passar. Isso é passageiro. Vai chegar uma hora que nós iremos sair do isolamento. Vai chegar uma hora que todo esse medo que estamos sofrendo hoje vai passar. Mas a questão é, e quando tudo isso passar, o que vai mudar? Como eu vou resolver os problemas que hoje está sendo causado dentro da minha casa, dentro da minha família, os conflitos com os filhos, as dificuldades que hoje nós estamos enfrentando? Como é que podemos resolver nessa vida pós-pandemia? Hoje nós iremos te ajudar. Você que está em casa e é adolescente e tem as suas dificuldades, as suas questões, os seus questionamentos, hoje vão ser esclarecidos. Você que são pai, que é mãe e não sabe lidar com algumas situações que hoje estão ocorrendo, hoje nós iremos te ajudar a esclarecer muitos pontos que você está em dúvida. Para isso, Deus preparou duas pessoas muito importantes que estão conosco aqui nessa noite. Quero apresentar nossa irmã Luciana Valentim, é diaconisa de Vila Santa Maria, psicóloga e teóloga também. Está conosco aqui para nos ajudar. Seja bem-vinda, irmã Luciana, Deus abençoe. Daqui a pouco eu passo a apresentação para a senhora. Está conosco também aqui pastor Rosinei Paulino. Pastor Rosinei Paulino é pastor desta casa, também é psicólogo, também é teólogo e está conosco aqui para também nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Quero aproveitar essa oportunidade também e justificar a ausência do nosso pastor André Bueno. Houve um pequeno imprevisto e ele não pôde estar presente, mas ele já garantiu que numa próxima oportunidade ele vai estar pagando essa dívida com a gente. Esperamos, pastor. Se o senhor estiver assistindo essa live, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por cooperar com a gente, mas houve esse pequeno imprevisto. Sei que haverão outras oportunidades. Aproveitando, quero aqui já passar para um louvor. As nossas irmãs estão ali, irão louvar ao Senhor e logo a seguida nós iremos voltar aqui e te ajudar em algumas questões.
abençoe as nossas irmãs. Obrigado por esse belo louvor. Deixa eu passar um recado muito especial. Queridos, vocês que estão em casa e estão direto aí nessa live, mande o seu nome, da onde você é. Nós temos aqui uma equipe que vai estar marcando o seu nome. E no final nós faremos 2 sorteios, pastor. 2 sorteios. Primeiro nós temos... Não, na realidade são 5 sorteios. Nós temos 2 sorteios para os pais. Identifique o seu nome e marque se você é pai ou se você é adolescente. Nós temos 2 sorteios para pais e mães. E depois nós temos 3 sorteios para vocês que são adolescentes e estão acompanhando essa live. Por isso que é importante, acompanhe até o final, dê o seu nome que a equipe está marcando aí, e no final você pode concorrer a um belo sorteio. Amém? Queridos, deixa eu fazer aqui, aproveitar a presença desses doutores tão importantes que estão conosco, e deixa eu fazer uma pergunta aqui. Com esse isolamento que nós estamos enfrentando, e primeiro era 10 dias, aumentou para mais 15 dias, e agora aumentou até o dia 31, e nós ficamos um grande período do nosso tempo sem poder cultuar, sem estar na igreja. Ainda está bem lento ainda a volta dos cultos. Com esse distanciamento dos nossos adolescentes, dos cultos, dos trabalhos, dos ensaios, dos eventos, há uma possibilidade, sim, bem real, nós sabemos, de um esfriamento espiritual. A questão é, como que os pais, os líderes, podem trabalhar essa questão do esfriamento? Como que eles vão resolver isso? Como que eles podem lidar com essa questão do esfriamento espiritual com os seus adolescentes, com os seus filhos? Irmã Luciana, puder começar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor, irmão Douglas, né, pastor dessa igreja também, pastor Rosinei. Deus abençoe, prazer conhecer o senhor, né. Acerca da pergunta que o irmão está falando, sabemos que o mundo mudou, né? Mudou e provavelmente não voltará mais a ser o que era antes, né? Acredito que se um dia voltar, vai ser bem. E acerca da espiritualidade e de como os líderes e os pais, é isso também, né? Porque os pais são muito importantes neste momento. Porque a maioria das pessoas estão fazendo os cultos domésticos, né? Nos lares, junto com as famílias. Então, eu acho que a primeira coisa são os pais. Os pais estarem reforçando isso, estarem mudando a rotina, né? Acrescentando coisas. Eu acredito que agora é a oportunidade para acrescentar. Já que os pais não podem estar nos cultos presenciais, manter a rotina. Eu acho que no momento hoje seria manter a rotina, com horário de culto, iniciando no horário, acompanhando os cultos online, aplicando. Começar a arrumar ferramentas, né? Ferramentas devocionais. Existem hoje em dia muito material bom para que as pessoas façam isso diariamente. E a liderança está dando um apoio para esses pais. Eu acredito que a liderança está mantendo contato com esses pais. Hoje em dia nós não podemos mais estar presencialmente, mas nós podemos estar através de várias redes sociais, né? Sabemos que a tecnologia está aí para nos ajudar. De repente, até os líderes abrirem um momento para estar fazendo reuniões com os pais. Eu acredito que seria uma ótima ferramenta para estar neste momento fazendo isso. É mais ou menos o que alguns outros líderes estão fazendo. Alguns professores, né? Alguns outros profissionais estão fazendo. Há muitos profissionais hoje em dia estão usando ferramentas e as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes no local, elas estão fazendo dentro de casa, desde fisioterapia, desde de qualquer outra coisa. Eu acredito que isso daí é uma ferramenta que a igreja tem que estar usando. É difícil, né? Nós não estamos acostumados com isso, porque nós estamos mais acostumados a vir à igreja do que ser igreja. Essa é a verdade, né? E acredito que hoje nós estamos entendendo que ser igreja é independente do lugar que nós estamos, né? Então, acredito que seja esse. Mas é fácil para o adolescente? Porque assim, a gente encontra algumas dificuldades. A gente trabalha com adolescente, a gente vê os adolescentes, convive um pouco com eles, e assim, os adolescentes às vezes não querem participar. Mas culto doméstico? Não quero participar. Como que o
pai ou a mãe pode lidar e tentar trabalhar com essa questão? Meu filho não quer participar de um culto doméstico, eu estou com uma certa dificuldade de trabalhar, ele não quer participar de uma live do trabalho com os adolescentes. Aqui nós tivemos uma live e tentamos fazer essa semana aqui um ensaio por um aplicativo chamado Zoom. Mas tem adolescentes que não querem. Não, eu não quero participar desse trabalho. Como que o pai ou líder, pastor, pode tentar lidar com essa situação, tentar trabalhar a mente do adolescente para que ele seja mais participativo no culto doméstico, no culto que um líder for fazer? O grande problema nessa questão aí é nós entendermos como pai as mudanças de comportamento do próprio adolescente em si, da própria criança em si. Eu não sei, não vou nem perguntar a idade de ninguém aqui para não ficar feio, né? Mas eu estou de uma geração de que meu pai dizia: não é não. Pronto. Pai, eu posso? Não. Mas por que não? Por que não? Eu falei e está falado. Eu sou dessa geração. Só que os meus filhos já não são mais dessa geração. Então há uma necessidade dos pais entenderem que o mundo mudou. Inclusive a igreja precisa entender isso. Logo no início da pandemia, eu chamei o Douglas e o Jordan, falei: olha, estou preocupado com os adolescentes, porque eles precisam entender que nós precisamos ser igreja. Agora, como fazer isso que é a grande questão, né? Então, hoje, por exemplo, se um filho chega para o pai e fala assim: pai, por que eu não posso? O pai não pode dizer: por que não? Porque eu não quero. Não tem, ele tem que explicar. E o grande problema aí, Douglas e irmã Luciana, é que os pais não aprenderam a ser pai. Essa é a grande questão. Os pais, através da terceirização da educação, atribuíram ao líder do jovem, ao pastor, ao líder dos adolescentes. Olha, essa semana mesmo teve pais e pessoas que me procuraram, não daqui dessa igreja, de outra igreja: ô pastor, fala com meu filho. Eu não tenho que falar com seu filho, você é o porta-voz, você é o sacerdote da sua casa. Pai, você é o sacerdote da tua casa, a responsabilidade é do pai e não da igreja, e não do líder. O líder é um co-participante, não um educador. Eu me preocupa muito isso, irmã Luciana, com essa questão. Os pais não estão aprendendo a ser pai, né? E aí essa questão é muito séria, porque nós estamos transferindo para outro a educação e a responsabilidade que é minha, como pai, como mãe, como sacerdote do lar, né? Eu acho muito interessante isso. Aproveitando esse gancho que o senhor está falando, os pais então estão perdendo a autonomia, os pais estão perdendo hoje dentro de casa a sua autoridade. Talvez com esse isolamento que a gente está enfrentando, eles acabem cedendo um pouco mais para o filho, evita de falar um pouco não. Se o filho, de repente, o adolescente bate um pouco mais o pé e fala: não, mas eu vou, e o pai, para tentar fazer com que o filho se sinta melhor dentro de casa, ele vai abrindo mão, vai deixando, e com isso ele vai perdendo um pouco da sua autoridade dentro de casa, porque eu estou começando a enxergar isso. O pastor tocou num assunto muito importante. Os pais estão perdendo a autoridade, porque também a gente observar alguns comentaristas e alguns psicólogos, hoje nós não podemos mais corrigir com a vara. Hoje é tudo a base da conversa, tudo batendo papo. Mas a gente está enxergando que esse bate-papo, muitas das vezes, não está dando certo. E com isso, a autoridade, eu acho que está sendo minada um pouco dos pais. O que vocês acham com isso? Os pais estão perdendo um pouco da autoridade dentro de casa? Me ajuda nessa questão, deixa eu entender um pouco isso daí. Então, irmão Douglas, eu acho, observando, né, muitos problemas que estão vindo à tona agora, que algumas pessoas estão se queixando, não são bem problemas de agora. São problemas que já vieram antes,
Só que estão sendo percebidos agora, porque agora as famílias estão mais juntas, né? Antigamente, como estava cada um na sua correria, na sua rotina, os filhos, hoje em dia, com a agenda completamente lotada, principalmente quem estuda, né, tem classe média alta ou classe média, os pais têm condições de pagar vários cursos extracurriculares, então os filhos não têm tempo para nada. Então, praticamente não se encontram. Agora, com tudo isso que está acontecendo, os pais estão conhecendo os filhos, quer dizer, estão convivendo mais com os filhos. É bem relativo nós falarmos, né, o que, assim, que eu posso dizer. Cada família tem o seu ritmo, né? Cada família tem o seu ritmo. E os pais, hoje, eles vão ter que fazer o que era feito há muito tempo atrás. Construir, né? Ter trabalho, porque criar dá trabalho. Eu tenho um filho adolescente. Tem que ter muita conversa, assim, muita informação. Eles não são como nós, na nossa geração, pelo menos na minha geração, como o pastor falou, antecedeu. É não. Aliás, nós nem podíamos questionar, nós não estávamos presentes nas conversas de adultos. Eu sou de uma época que o adulto estava conversando, nós não podíamos estar na mesma sala. O que era falado, o que era determinado, não se era questionado, não se era. Porém, hoje, nós temos uma geração diferente, né? Na nossa geração, a comunicação ela era muito mais assertiva. Se você acabava entrando na sala, que os pais estavam conversando, dialogando, bastava um olhar. Hoje se fala muito. Se fala muito e se comunica pouco. Eu penso assim. Se fala muito e se comunica pouco. Estamos na época que tem muita informação, muito acesso e pouca, assim, as pessoas não conseguem guardar para si nada, quase. Ao mesmo tempo que as pessoas têm acesso a muita informação, elas acabam retendo pouquíssimo disso. O que acontece hoje, que eu percebo, é que nós viemos de uma geração, talvez, que tinha uma criação tão rígida, em algumas casas, que os pais falam assim, bom, o que eu passei, eu não quero que meu filho passe. Hoje é o grande slogan. O que eu não tive, eu quero que meu filho tenha. O que eu passei, eu não quero que meu filho passe. O que meu pai fazia comigo, de não dialogar, não conversar, não orientar, eu vou fazer ao contrário. E acabou um pouco o pai e a mãe perdendo a figura de pai e mãe e de autoridade. Está muito mais assim para ser amigo. Para ser amigo. Até porque tem a questão de hoje nós estarmos trabalhando mais, tem a culpa de não poder estar o tempo todo com os filhos, e quando você está com o filho, você não quer brigar, você não quer... Eu sei porque eu passei muito por isso, né? Você não quer brigar, você quer compensar o tempo que você não tem com ele, dando as coisas para ele. Então, o que acaba acontecendo? Quando você, às vezes, vai chamar a atenção do seu filho, de vez você conversar, ter uma coisa mais assertiva, acaba muitas vezes mudando a tonalidade, né? Hoje em dia, nós temos o costume de deixar acumular, né? De vez, quando uma coisa acontece, de vez nós vimos e conversarmos com a pessoa na hora, a gente fala, depois a gente conversa. Ou, sua batata tá assando, que às vezes esses termos, né? Tá, olha, né? Eu ainda vou te pegar. Então, quando acaba tendo uma conversa, um diálogo não, né? Só fica na promessa, né? Fica na promessa, E o que acaba acontecendo? Quando acaba tendo, como que eu digo assim, quando a panela da pressão, eu costumo dizer, o pino sobe, já vem cheio de ira, já a tonalidade é uma tonalidade que não dá para ter um diálogo, já muitas vezes tem aquela força bruta, a ira, né? A ira. E aí acaba o filho não, às vezes, nem entendendo porque está sendo corrigido. Porque, às vezes, a lista já está tão grande, né? Então, eu acho que é o que está acontecendo hoje em dia. Eu penso que a dificuldade é que os pais, hoje em dia, eles estão muito mais sendo amigos dos filhos do que tendo a função de autoridade mesmo. Até porque, irmão Douglas, queria fazer um adendo ao que a irmã está dizendo, é uma coisa muito interessante, que quando a gente olha para a gente, nós adultos, nós pais, quando a gente olha para a gente, vou fazer uma pergunta só para você e para o público, pai, que está aqui. Vocês têm orgulho de quem vocês são hoje?
É uma pergunta difícil. Você tem orgulho do quem você é hoje? Não estou dizendo que você é um cara realizado, não é isso. Mas você tem orgulho, você é um cara honesto, você é um cara decente, Sim. trata bem os seus pais, trata bem sua esposa. Você tem orgulho do homem que você se tornou? Sim, Você tem orgulho da mulher que você se tornou? Você passou por tudo aquilo que seus pais foram e você não desviou a sua conduta. Então, eu acho que a gente precisa revisitar aqui, entre aspas, o passado e pensar um pouquinho. O que você passou não te desqualificou, né? A gente tem esse pensamento, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, mas aquilo que nós passamos como pais, nos forjaram como homens, como boas pessoas, como pessoas idôneas, como pessoas ativas, não como pessoas prósperas, bem-sucedidas, que isso aí às vezes é uma consequência de oportunidades, de situações que às vezes nós não tivemos, a gente sabe disso. Quem teve melhor educação, quem teve melhor oportunidade vai ter melhores condições, a gente sabe disso, mas você consegue ser bom cidadão, você não dá prejuízo à sociedade. Então essa é o grande convite que eu faço aos pais hoje, nesse sentido, de olhar para você e falar assim, olha, eu tenho orgulho do homem que sou, eu tenho orgulho da mulher que sou, mesmo passando por tudo aquilo. Então aquilo que você passou não foi demérito, pelo contrário, te lapidou. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar na fala da irmã Luciana, que nós pais estamos deixando, e aí eu concordo no gênero, número, grau, a questão é o seguinte: pais estão deixando de ser pai para ser amigo, e quando é amigo bate nas costas, amigo não fala nada, amigo dá um puxãozinho de orelha só. Agora pai não, pai é o seguinte, é para puxar a rédea mesmo. A minha esposa, ela fala sempre isso para os meus filhos e fala para nós, que uma vez a mãe dela, ela respondeu para a mãe dela. A mãe dela olhou para ela assim: a próxima vez eu te quebro os dentes. Né? Aí a pessoa, e ela lembra até hoje, minha mulher já está nas faixas dos 50 já, né, Gil? Né? Já chegou, né? Tá bom, Ju? Né? Beleza, até hoje a minha sogra falou isso, ela tinha 9 para 10 anos, até hoje ela lembra. Ou seja, era educação, e aí não se deixava para resolver isso depois. Resolvia-se na hora, no ato. Qualquer problema que tinha, era no ato. O problema é resolvido na hora. Mas o problema, assim, também a gente vê, quando o pai vai falar um não para um adolescente, entrar um pouco naquilo que a irmã estava falando, hoje o pai fala assim, antigamente o pai falava não, o filho baixava a cabeça e falava, não, meu pai falou não. Hoje o não para o adolescente cai como uma bomba. Não é para o adolescente, é para todos nós. É para todos nós. Por quê? O mundo mudou. As informações estão à disposição para todo mundo. Então, por exemplo, a gente precisava de um exemplo mais bobinho para a gente entender. Mas é simples, é só falar assim, Douglas. Seu pai não queria que você saísse para a rua porque você ia pegar coronavírus. Tá, vamos pegar isso aqui. Você não saía. Hoje, o adolescente sai, vai para casa da namorada, vai para casa da avó, vai para casa do vô, e aquele negócio todo. Por quê? Porque ele às vezes nem está ciente tanto das informações, daquilo que está disponível para ele. Então nós mudamos também, a sociedade mudou. Essa é a grande questão, né? Meu filho estava falando, depois eu vou perguntar para ele no intervalo, vai ter algum cântico ainda, né? Eu vou perguntar para ele de um estudo que foi feito essa semana, que estão fazendo, para olhar para o adolescente de outra forma, né? O adolescente hoje é uma ferramenta importante para a igreja, porém
nós precisamos tomar cuidado de como estamos discipulando esse adolescente hoje, né? Então não é que o adolescente mudou, a sociedade mudou, a informação está à disposição, as coisas mudaram, a forma de comunicação. Antigamente o pai podia bater o filho sem nenhum problema, só que com isso havia espancamento, havia traumas que até hoje pessoas carregam com isso. Então tem um pastor, não vou falar o nome dele para não criar muito debate, mas ele fala muito isso, o Estado interferindo na educação dos filhos. Isso é perigoso, né? A Bíblia diz que vós filhos não provoqueis, vós pais não provoqueis a ira dos filhos, vós filhos honre o pai e mãe. É simples, não é tão difícil, mas a situação é difícil por causa da mudança de paradigma que a sociedade está tendo. Chegou uma pergunta nessa linha. Deixa eu aproveitar então já fazer essa pergunta. A pergunta é: a Bíblia manda fustigar com vara, mas hoje as coisas mudaram. Hoje já não fustiga com vara. Eu acho que é em Provérbios 23, 14, se não me falha a memória. Como o pai então vai corrigir o filho, se a Bíblia manda corrigir, fustigar com a vara, e hoje as coisas tudo mudaram? Dá para a gente resolver essa questão, irmã Luciana? Como que a gente resolve isso? Como que a gente tira essa dúvida dessa mãe que está em casa coçando a cabeça? Eu corrijo com a vara ou não corrijo com a vara? Então, bom, eu mesma fui uma pessoa que posso dizer assim, falo muito com meu filho, eu não tive, acho que eu tive uma ou duas vezes a experiência de realmente, literalmente, conhecer a vara. Eu não apanhava quando era pequena. E isso não mudou. Eu acho que não alterou em nada quem eu sou hoje. Porque existem, às vezes, modos que você recebe a sua punição, que às vezes é melhor apanhar. É verdade, porque se você é uma pessoa que tenta fazer tudo de modo correto, e você vê os seus pais se decepcionando com você, se entristecendo com você, pelo que você está fazendo, né? Você vê a consequência do que você fez, muitas vezes a sua consciência dói muito mais do que uma surra. Porque, às vezes, se você dá uma surra numa criança, porque ela fez algo errado, mas a surra dói menos do que o que ela fez de errado, porque para ela é um prazer, a criança, ela fala não, o pai fala, olha, não vai sair porque é perigoso. Ele pensa, bom, se eu sair eu vou apanhar, mas o que eu vou viver lá fora, experiência, o que eu vou ganhar com isso, é muito mais significativo para mim do que uma surra, né? Então, de um certo modo, o bater para mim sempre foi uma coisa que não educa. Eu sempre tive isso, mesmo antes de ser profissional, não educa. O bater não educa. Não educa até porque tem gente que apanha muito e não muda. Porque o que ela recebe, né, com o mal que ela faz, para ela é uma recompensa muito maior do que as duas que ela toma. É normal você ver isso, pessoas que estão hoje encarceradas. Tem pessoas que elas estão encarceradas, mas elas falam, não, daqui 2 anos eu saio, eu volto fazer de novo. E apanharam muito, né? E apanhar muito, né? Então, quer dizer, o que ela faz, a recompensa que ela recebe é muito maior para ela, né, do que a punição, mesmo sendo uma coisa errada. Mesmo sendo uma coisa errada. E, para mim, na minha visão, muitas vezes a Bíblia, ela interpreta a vara como regras. Como regras, porque a vara, ela não era... ela era usada também como instrumento de medição. Instrumento de medição. E o instrumento de medição, ele serve para quê? Ele serve para que as pessoas venham saber o que é certo e o que é errado. Está medindo, igual um prumo, você coloca numa parede, ali o pedreiro vai saber se está regular aquela parede que está sendo construída. A vara, ela era utilizada do mesmo modo, você vai pesquisar isso aí, em muitas coisas elas eram usadas. Então, no meu entendimento, a vara é utilizada não só como um instrumento para
que se bater literalmente, até porque dentro do judaísmo, né, no qual vem os provérbios, tudo, não podia ter esse uso excessivo a ponto de danificar um filho, de fazer ele, de repente, como a gente vê hoje em dia, às vezes pais que não tem limite para bater, o filho perde até um órgão, às vezes, com a surra que ele leva, né? Então, eu entendo que sim, haviam vários métodos de correção, vários métodos, né? Tem métodos antigamente que nós vemos que o filho desobediente, a Bíblia fala, ele tinha que ser colocado no meio da praça para ser apedrejado. Então, eu acredito que quando o filho desobediente, ele via um outro filho sendo apedrejado, para ele aquilo causava tanto medo, tanto temor, que ele pensava 10.000 vezes antes de fazer algo. Então, eu acredito que a vara, para mim, no meu objetivo, são, sim, regras impostas pelos pais, né, que tem que ser colocados. Essa vara, ela pode ser, sim, às vezes, uma palmada, que o pai e a mãe usam, apesar que hoje em dia isso é muito restrito. Eu não sou a favor disso, né? Lógico, dar uma palmadinha, uma correção. A palmadinha, na verdade, não é nem para castigar o corpo físico. Às vezes, até mesmo para você localizar a criança, né? Não mexe aí, é uma coisa mais educativa do que realmente bater mesmo, de machucar, um espancamento. Porque até aí, porque a Bíblia fala que é para a gente tirar, mas não pecar. Eu acho que até para bater num filho, ou corrigir um filho, você tem que ter limite. Porque se você usa de abuso, uma coisa muito excessiva, não educa, revolta. Às vezes cria na criança uma visão distorcida de mundo. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas que elas aprendem isso. Então é por isso que a gente vê comumente pais espancando filhos, maridos batendo em esposas, porque eles acham que a pancada, que o bater, que a agressão física, educa. É uma coisa desmedida. Então, eu acredito que quando a gente fala de vara, no meu entendimento, é você criar modos de educar, às vezes até tirar, ou até mesmo, de repente, isolar a criança de determinadas atividades, de modo que ela sinta aquilo. Eu acredito que tem que ter uma medida. Né? Tem que ter uma medida. E a medida tem que ser adequada à idade dela, à compreensão dela. Porque tem muita criança que apanha e não sabe por que está apanhando. Tem criança que apanha e não sabe por que está apanhando. Isso não está educando. Não está educando. Está fazendo com que a criança acredite que a comunicação é assim. Uhum. Né? No meu ponto de vista. O castigo rola? O castigo ajuda? Olha, eu vou tirar o seu celular. Você vai ficar sem a internet. Vou responder essa pergunta com outra pergunta. Eu gosto de responder, nós psicólogos temos essa mania, né? De responder com outra pergunta. Pastor, nós temos muitos adolescentes que largaram tudo agora e estão assim, ó. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho importante frisar que o que funciona para um não funciona para o outro. O grande problema é que nós queremos... como é que fala? Horizontalizar as regras. Quando a Bíblia fala de vara, para nós não fustigar a vara, e a irmã Luciana trouxe uma figura muito importante de linguagem, que a vara significava os limites, até onde podemos ir, até onde não podemos ir, enfim, a vara significava um limitador. Então, o que a Bíblia está dizendo não é para você bater no seu filho. A Bíblia está dizendo para você coloque limite no seu filho. E colocar limite é responsabilidade do pai e não do líder, do professor. Os professores devem estar batendo palma hoje com a pandemia, com o isolamento, com o distanciamento, com todo mundo dentro de casa. Os pais estão sabendo que tipo de filho tem dentro de casa. Quando você fala, funciona, talvez como é que chama o seu filho? Rafael. Talvez para Rafael funciona tirar o celular dele. Mas talvez para o Adriel, meu filho, não funciona. O grande problema das pessoas é querer horizontalizar regras. Então, o que é mais importante? Qual é a coisa mais importante dentro de um conceito chamado família? E aqui nós somos favoráveis à questão família.
tradicional, né? Não vamos nem colocar outro tipo de família, vamos colocar nossa questão, que nós somos evangélicos, professamos a fé em Cristo. Então, aqui esse assunto está resolvido. A questão é, o que funciona para a sua filha? O que funciona para a sua família? É simples. O grande problema é que os pais nem estão se conhecendo. Então, a grande questão não é o adolescente em si. Eu não sei se a irmã Luciana pode trazer um pouco mais para a gente. Eu sempre falo isso. Às vezes que eu errei, eu me lembro uma vez, vou contar uma experiência aqui. Uma vez, o Abner era pequeno, o Adriel era pequeno, os meus 2 filhos eram pequenos. E o Adriel fez uma arte. E aí, passou batido, não fiz nada. E o Abner sempre foi questionador, o mais velho, né? E eu acho legal isso, ser questionador. Às vezes eu falo, porque eu quero e pronto, depois a gente conversa e resolve as nossas diferenças. Mas ele perguntou para mim, sabe o quê? Assim, pai, por que lá atrás que eu fiz isso, o senhor encheu a paciência, o senhor fez e aconteceu, e com o Adriel o senhor não fez nada? Eu olhei para ele assim, então, porque eu aprendi a ser pai com você. Eu aprendi a ser pai. Então não resolveu fazer aquilo com você, que você repetiu várias vezes. Então eu preciso ter outra forma. Então aí que a gente fala, filhos não são todos iguais. Isso é um fato. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um gênio. Eu, quando o Abel está nervoso, eu deixo ele quieto. Quando o Adriel está nervoso, eu vou lá e pego ele, e eu cutuco ele. Cada um tem uma forma. Eu preciso aprender a me relacionar com os meus filhos, cada um de uma forma, e não horizontalizar a comunicação. O grande problema é esse, Douglas, a horizontalização. No comportamento humano não existe receita de bolo pronta. Não existe. Cada um. E outra coisa, não é só porque hoje não deu certo você tirar o celular do Rafael, que amanhã não dará certo. Então você tem que sempre observar a dinâmica que está acontecendo no seio da família. Sempre olhar o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. Sempre a questão, a pergunta é: por quê? Por quê? Né? Por que eu tenho que tirar o celular? Por que você tem que tirar o celular do Rafael? Em que momento você tem que tirar? Você tem que, isso não se aprende da noite para o dia. Se aprende com o dia a dia, com os erros e acertos. E eu sempre falo isso no consultório, quando eu estou atendendo pais de adolescentes. Eu não gosto de atender de adolescente, nem criança e nem adolescente, não gosto. Só atendo adulto. Mas às vezes cai algum adolescente na clínica, e eu sempre falo para o pai, e eu quero aqui deixar bem claro isso: não existe para o pai o certo e o errado. Que isso? Mas a Bíblia não diz que é o certo e errado. A Bíblia diz, mas vamos lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Presta atenção. Na questão educação, na questão relacional, pai e filho, não existe o certo e o errado, existe o possível. Porque tem vezes que não será possível você tirar o celular do Rafael. Não vai ser possível. Tem vezes que vai ser possível. Essa é a grande questão. Que coisa. Tá bom demais. Eu vou dar uma pausa. Nós vamos tomar um golinho d'água enquanto as nossas irmãs vão cantando. Mas não esqueça, você de casa, vai mandando o seu nome, vai mandando aí da onde você é. Coloca também na frente do seu nome se você é pai, se você é adolescente. No final tem sorteio para os pais, tem sorteio para os adolescentes. Não fique de fora, não desligue, não desgrude aí da frente da tela do seu celular, da tela do seu computador. Tem coisa boa, muita coisa boa ainda para acontecer. Amém? Vamos ouvir um louvor com as nossas irmãs.
tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, ó Deus, vem, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o coisa boa, lindo, muito bom. Deus abençoe as nossas amigas, nossas irmãs, as nossas adolescentes.
Bom, recebi uma crítica. A crítica aqui é que não estão mandando perguntas. Pais, adolescentes, mande as suas questões, mande as suas dúvidas. Os nossos psicólogos estão aqui. Bom, eu quero começar com uma pergunta agora. E essa daqui eu vou te dizer, hein? Alguns psicólogos vão estar dizendo que os nossos adolescentes, mas também alguns adultos, estão sofrendo de uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, tá? E alguns vão dizer que essa síndrome, ela vai causar aí falta de concentração, falta de sono, inquietação, nervosismo, falta de sono, esquecimento, estão deixando os nossos adolescentes pinel. Sabemos que isso é provocado pelo uso excessivo dos meios sociais, o uso excessivo da TV, o uso excessivo do game, o uso excessivo do celular, tudo isso. O problema é, agora nessa quarentena, isso se elevou. Nós temos adolescentes aí que ficam 16 horas na frente do celular. Tem alguns que maratonaram as séries da televisão. Estão se acabando. Os pais abrem o leque, por quê? Porque preferem que o adolescente fique dentro de casa do que ele saia e se contamine, do que ele vá para a rua e de repente pegue aí um Covid. Então, deixa o filho ficar de madrugada, deixa o filho vir à noite, deixa o filho... E isso vai trazendo um grande problema. Tá, a questão é... Primeiro, tem duas questões. Como controlar... Nós estamos falando de pós-pandemia... Tá para acabar, se Deus quiser isso vai chegar ao fim. Como que os pais vão poder controlar o uso excessivo desses aparelhos? Bom, vamos deixar bem claro que o pai e a mãe que está com o problema do adolescente maratonar 16 horas dentro de um tablet, dentro de um smartphone, o problema não é a pandemia. Começa por aí. O problema já começa lá atrás. Falta de regras. O grande problema é que nós não estabelecemos regras. Não estabelecemos a vara. A vara é o quê, irmã? Limites. Nós não estabelecemos. Quantos pais... Olha, para você ter uma ideia, vou falar. Essa noite mesmo aconteceu um negócio. Fomos dormir. Eu pensei que estava todo mundo na sua cama. Minha esposa levantou 4 horas da manhã e tinha um cidadão dormindo no sofá. Vê se pode. A televisão ligada, com certeza, né? A televisão ligada. Falhamos, né? Eu estabeleci uma regra na minha casa, é o seguinte: nada de ficar, quando é tempo de férias, então se tem uma certa flexibilização, tal, mas quando é tempo normal, nada de ficar fora. Por que é só por... E a grande questão aí, o Douglas fez uma pergunta, mas a pergunta que deveria ser feita aos pais é o seguinte: quando você permite que o seu filho, ao invés de conversar com você, você permite que ele fique no smartphone, você não está terceirizando novamente a educação? Você não está terceirizando novamente a comunicação? Esse é o grande problema. A falta de regras, e isso serve para todos. Nós estamos aqui, olha como é importante a regra. Eu estou falando, a irmã Luciana está prestando atenção, o Douglas está prestando atenção. Isso é o quê? Regra. A hora que eu parar de falar, a irmã Luciana começa a falar. A hora que a irmã Luciana terminar de falar, o Douglas fala. E assim, nós vamos estipulando e vamos desenvolvendo as regras. O grande problema é que as pessoas estão aí achando que ao terceirizar a comunicação, a educação, vai se solucionar o problema. Aí a grande questão é essa, né? Nós não queremos ter trabalho. E aí a irmã Luciana falou uma coisa que é interessante: educar é esforço. Eu falei isso, acho que domingo passado, ou terça-feira passada, não me lembro. A Bíblia diz o seguinte, tem um versículo na Bíblia, Provérbios, que diz assim: ensine a criança no caminho. Eu acho interessante essa expressão. E eu gosto do português, porque o português é bem específico. Se fosse para os pais ensinar o caminho, a Bíblia estava dizendo: ensine a criança o caminho.
mas a Bíblia está dizendo para nós ensinarmos a criança no caminho. E ensinar no caminho, Douglas, quer dizer que você tem que caminhar com a pessoa, você tem que caminhar com o adolescente, você tem que... mas dá trabalho. Lógico que vai dar trabalho. E aí eu sempre falo, quando a gente era adolescente, a gente não tentava burlar as leis? Ou não? Ou todos nós, como adulto, como pai, fomos santinhos? Conversa, irmão. A gente sempre tentou burlar, o ser humano sempre tentou burlar as leis, né? Eu falo, eu sou de um tempo terrível dos pastores que pagavam para o diácono ficar perseguindo a mocidade, né? Eu sou desse tempo, sou sobrevivente, irmão, para com isso. E a gente burlava todo mundo, quando a gente colocava 2, 3 lá para olhar se o diácono estava vindo, enquanto a gente estava aprontando aqui. Ora, pelo amor de Deus, sempre fomos adolescentes, e isso faz parte da criação, faz parte inclusive do desenvolvimento de mecanismo de defesa, de como você se comporta para se resguardar, para não ter nenhum tipo de problema. Você vai se desenvolvendo. Isso é um desenvolvimento. Agora, o grande problema é que nós queremos que os nossos filhos entrem dentro de uma caixinha. Essa é a minha grande preocupação hoje. Eu preciso entender que o meu filho está numa geração, e aqui eu estava falando com o Abner agora, nós temos hoje a geração Z, que é a geração totalmente digital. Só que já estão, pós-pandemia, já classificando uma nova geração que está surgindo aí, né? Então que a gente não sabe onde vai chegar esse negócio, né? Falou que é a geração AA. A geração AA, né? Aí só Deus pode dar. Mas pegando esse gancho, os nossos adolescentes, a minha água caiu, isso é tudo natural, tudo muito normal? Ao vivo. Mas não tem problema, depois a gente seca. Deixa eu perguntar. Pegando o gancho do nosso pastor, os nossos adolescentes, eles criam um mecanismo de defesa. E às vezes eles se tornam aí agressivos, eles se trancam para não criar esse diálogo e ficar dentro ali do seu mundo, da sua caixinha, no seu celular, no seu tablet, dentro dali da sua Netflix. Como fazer ele criar esse diálogo com os pais? O que os pais podem fazer para criar um diálogo? Porque a gente vê que os diálogos dos pais hoje em dia o filho chega, e aí? Foi bem na escola? E aí? Como que foi? Como que tá? Como que foi? Isso não é diálogo, não, né? É questionário. Os pais Isso tentam... é um interrogatório. Né? Eles ficam ali criando um monte de pergunta, mas não tem um diálogo. Como os pais podem criar esse diálogo, fazer o adolescente sair deste mundo virtual e entrar ali no mundo família? O que os pais que estão em casa podem resolver este problema que está com o filho ali trancado e muitas das vezes ele se torna agressivo, tá? Para tentar ali criar, intimidar e continuar no seu mundinho? O que os pais podem fazer para solucionar esse problema? Então, na verdade, essa só é a ponta do iceberg. É só a ponta. Por isso que o trabalho, até mesmo do psicólogo, né, ele é muito mais aprofundado. Hoje em dia nós estamos vivendo dias que as pessoas querem receitas rápidas, né? Igual o fast food. Eu pego a minha alimentação e passo, eu não quero ter nenhum... ficar esperando. Os 3 passos do sucesso. Me dá aí. E eu queria voltar um pouquinho, se você me permite, à questão anterior, sobre a síndrome do pensamento acelerado. Na verdade, ela é algo que foi pensado, né, e falado, Dr. Augusto Cury. Cury, isso. Não tem no DSM, não tem no CID, que é o que os psicólogos e os profissionais de saúde mental seguem, não existe, né? Bom, até então não existe, pode ser que o ano que vem, o próximo DSM surja, mas não existe, e ele é quem mais fala sobre isso, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Nós temos o pensamento acelerado não como uma síndrome, uma doença, mas nós temos como um sintoma. Tá? Um sintoma. Da onde que vem esse sintoma? Aí é que tá.
Essa nova geração, ela não é como a nossa. Eu posso dizer isso claramente. Nós somos da geração que escrevia cartas. Né? Tem visto que algumas pessoas aqui tinham papel de carta, algumas meninas. Alguns meninos amavam receber cartas, né? Na época dos correios elegantes, tinha que ter uma letra muito bonita, às vezes até chamava amiga para escrever, né? Para não perder a pretendente logo na letra, né? Então, e a geração de hoje, ela não viveu essa experiência. A experiência dela é de tudo muito rápido, é de acessar tudo muito rápido. E o nosso, assim, eu digo isso pelo seguinte, a minha especialização é a neuropsicologia, a parte neuropsicológica do ser humano. Olha que bom. O que acontece? O cérebro do ser humano está sendo modificado. E nós não sabemos ainda no que isso vai resultar. Porque tudo aquilo que a gente não usa atrofia. Cientificamente é comprovado isso. E hoje nós estamos tendo uma dificuldade porque as pessoas antigamente elas escreviam números na agenda. Ela decorava números. E isso exercitava regiões do nosso cérebro. Hoje você coloca no seu celular, já aparece o número, você às vezes nem conhece o número. Você conhece o número da sua esposa de cor? O dela eu sei. Dela sabe, o dela eu sei. tá. O do meu filho eu já não sei de cor. O pastor conhece o número da sua esposa? Dos seus filhos, não. Ah, Por quê? Você precisa conhecer? não, porque eu só clico e já vai Você direto. clica e já vai. A gente não precisa conhecer, né? E o que acontece? Com toda essa informação, o nosso cérebro está sendo habituado a ter tudo muito rápido. O que antes você demorava, porque nós íamos fazer uma pesquisa, eu sou da época, a gente pegava o papel, folhar o maço, ia na biblioteca pública, copiava trechos enormes de livros, fazia calo no dedo. Hoje em dia eles entram no Google. Ctrl+C, Ctrl+V. E o que acaba acontecendo? Existem muitas informações no Google que estão erradas, viu? A Wikipédia ela pode ser modificada por qualquer pessoa, não sei se vocês sabem disso. Né? Ela pode ser alterada. Eu já vi erros absurdos na internet. Só que a informação está ali, é verdade. E aí acaba o senso crítico de questionamento muitas vezes não sendo aguçado na pessoa. Se a internet falou, é verdade. Por isso que as fake news têm tanta força. Se saiu na internet, é verdade. E aí nós acabamos não exercitando muitas áreas. E outras, nós exercitamos demais. Principalmente a parte do cérebro que chama região da recompensa, né? Que faz parte do sistema límbico tudo. Então, nós queremos tudo muito rápido, a gente não quer esperar, a gente quer tudo para... Então, isso, eu acredito que, hoje em dia, na maioria das pessoas, é uma forma, é um estilo de vida. A pessoa, ela força tanto o cérebro dela a ter essa disposição que as pessoas não aprenderam a esperar. Então, o pensamento dela vai estar constantemente acelerado. Por isso que hoje nós vemos tanta dificuldade em sala de aula, em qualquer outro ambiente, de prender a atenção dessa geração. Porque eles têm tudo muito rápido. Se você não chama a atenção deles em 3, 4 minutos, você depois não chama mais. Perde totalmente. Eles focam a atenção naqueles 3, 4 minutos. Se aquilo interessa para eles, eles focam e continuam. Se não interessa, eles simplesmente saem daquilo. Eles saem daquilo. Tanto que é muito comum você ver pessoas pegando o controle remoto e indo constantemente procurando. Se em 1 minuto ele conseguiu achar alguma coisa que interessa, ele para, ele assiste. Se ele não quiser, ele continua. E tem que ser assim. Então, a resposta de tudo é muito rápida. Então, esse pensamento acelerado, o que acaba acontecendo? Quando eu não recebo o que eu quero de forma rápida, eu me frustro. Se eu me frustro, é como um não para mim. E eu não quero isso, porque eu quero ter o tempo todo. Porque eu estou dentro de uma geração que ser bem-sucedido é ter, não é ser. É ter. E ter de maneira rápida. E não se frustrar. Por quê? Porque no mundo digital eu posso construir uma identidade em que eu sou aceito o tempo todo. Em que eu posso ser quem eu sou naquele mundo digital. Aí entra a sua questão. Um mundo em que, se eu me esforçar para aprender aquele joguinho, eu vou ser reconhecido. É um mundo em que, se eu colocar uma foto do modo que as pessoas querem,
eu recebo os likes, que para mim é recompensa, e para muitas pessoas é sinal de afeto, é sinal de que ela está sendo querida, e na verdade tudo aquilo é uma fachada, porque não está se conhecendo o verdadeiro eu da pessoa. E aí aquilo, eu coloco uma foto, eu tenho 100 likes. Se amanhã eu colocar uma foto parecida, eu não tiver 120 likes, eu me frustro, eu quero algo mais ousado para ter 200 likes, porque é um sistema de recompensa e hoje em dia nós temos tratamentos seríssimos nessa área da dependência tecnológica. Então, quando eu tenho uma vida assim, virtual, tão bem sucedida, por que eu quero vir para a realidade? A realidade é como eu falei, não me reforça em nada. Não me traz benefício nenhum. A realidade, ela exige de mim. É dura, né? Ela é dura. Por quê? Porque falar com as pessoas, mostrando quem eu sou, vai ter um julgamento. Pode ser que as pessoas não aceitem as ideias. Conversar com os pais. Pode ser um momento em que haja só cobranças, né? Hoje em dia nós vemos muitos aspectos pais que mais apontam o que não se tem do que o que se alcançou, né? O elogio hoje em dia é questão de que não faz mais do que obrigação. É muito essa visão, né? Não faz mais do que obrigação. Então, às vezes, falar com os pais para alguns adolescentes é extremamente difícil. Porque, para eles, os pais não têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. E o que acaba acontecendo? Realmente, nós não temos, às vezes, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Mas, como pais, nós podemos entrar no mundo deles. Por isso que eu digo aos pais, sente com os filhos. Se for necessário, tente entender o mundo deles, criar ferramentas para falar com eles. Se nós estamos aqui e vamos morar nos Estados Unidos, nós não vamos aprender o inglês para poder nos comunicarmos bem? O que acontece é que muitas vezes nós não queremos isso. Nós, como pais, nós queremos somente que os filhos venham para o nosso mundo, né? Nós não queremos ir ao mundo deles. E é necessário, extremamente necessário, os pais hoje terem esse diálogo, entrar no mundo deles, tentar entender. Às vezes eu vejo, eu sei porque eu passo muito por isso, é extremamente difícil, isso não é fácil. Não é fácil, mas algumas vezes eu sento com o meu filho e eu deixo as minhas tarefas de lado para saber o que ele está assistindo. Às vezes eu olho assim de longe, eu já vi muitos pais, e eu mesmo já fiz muito isso, criticar à primeira vista o que eu estou vendo. E ali, como que alguém vai querer conversar com você se você só tem crítica, né? Mas eu tentar perceber por que ele gosta daquilo, né? Como o próprio pastor falou, questionar, né? O que você acha disso? Que lição você está tendo dessa série, né? Você acha isso legal? Você faria isso? Né? Tentando entrar um pouco, porque em vez de nós criticarmos, às vezes é interessante entender. Porque às vezes ele não está nem entendendo a moral daquela história. Ele só está olhando porque tem uma música boa, uma música legal, porque tem roupas legais, porque tem um cenário legal, porque tem um fundo legal. Mas ele não está percebendo os detalhes. Exatamente porque para ele vai focar só naquilo que interessa, né? Aquilo que tem a ver com ele, né? Eu vejo muito isso e entendo até pelo fato de que nós temos 4 evangelhos, né? E cada um tem uma visão, né, pastor? Cada um falou Cristo de um modo. E cada um entende de um modo. E eu acho super interessante que Deus, Ele deu esses 4 evangelhos para 4 situações diferentes, mas entrando no mundo de cada um deles, né? O de Mateus falando dos costumes judaicos, entra com genealogia, entra especificando certas coisas que para o judeu já... Opa, Abraão, Moisés, me interessa. Se Deus fez isso, por que nós não podemos fazer? É exatamente essa questão, porque aí volta aquilo que eu disse no bloco anterior, que educar exige sacrifício. É uma arte. Boa a sua palavra. De uma arte. Tem uma pergunta aqui? Eu tenho uma pergunta. Fala. Veio de lá. Talvez seja a mesma pergunta. Vamos lá. Nessa mesma linha aqui. Tem uma mãe que está perguntando se
o diálogo, se os pais, a esposa não conversa, não tem o diálogo com o marido, se os pais não têm esse diálogo, isso influencia na falta de diálogo com o filho? Os pais não se conversam, já não vivem com aquele bate-papo, trocando aquelas ideias. E aí? E com o filho, isso influencia? Me ajuda aí. Eu vou deixar para ela responder, que eu acho que fica melhor, porque senão eu começo a falar muito. Eu tenho, Obrigada, eu quero dar oportunidade para Depois eu tenho uma pergunta. Eu aí. tenho uma pergunta do adolescente. Tem um adolescente Ótimo, aqui que mandou ótimo. pergunta. Então, eu penso, né, minha linha de pensamento é que isso é um comportamento aprendido. Se você não estipula, exatamente como o pastor já falou, no caminho, né, na situação. Então, quer dizer, às vezes nós praticamos as mesmas coisas, temos os mesmos hábitos e queremos resultados diferentes. Toda criança, ela aprende através do comportamento, o primeiro lugar onde a criança, que depois se tornará um adolescente, aprende o que é sociedade é dentro da família. Se dentro da família ela não tem claramente o que é uma sociedade, porque há uma quebra de comunicação, e a comunicação é vida, ela é fundamental para a existência do ser humano. Em qualquer esfera. E se dentro de um lar não há comunicação, o filho vai aprender isso. Ele vai aprender que a não comunicação é uma comunicação também. Se dentro de um lar tem gritaria, ele vai aprender que a gritaria é um modo de se comunicar. Se no lar há violência, ele vai entender que a violência é um modo de se comunicar. Porque a nossa comunicação, pouquíssima da nossa comunicação, ela é verbal. Os especialistas dizem que mais ou menos 3 ou 4%. A maioria delas é através de gestos, né? Entonação de voz. Se nós chegamos no nível mais simples da comunicação, que é a fala, que às vezes você não fala, mas você, com o seu modo de olhar, você já está falando muita coisa. Aí eu lembro da época que meu pai, meus avós, minha mãe olhava e ali já tinha um sermão completo. Né, o sermão do Padre Vieira, bem enorme, um livro de 3 volumes. Então, às vezes, quando chega ao ponto da família nem estar conversando mais, pode ser que eles estejam também, através da expressão corporal, através do ignorar o outro, mostrando para esse adolescente que esse é o modo de viver. Então, os pais não vão poder requerer do filho que ele também não ignore, que ele também não grite, porque às vezes, vi muitas vezes, não para de gritar, você não pode gritar, você pensa que você é quem para você gritar. Mas ele aprendeu isso, porque a família só fala gritando. Então, para ele é muito difícil falar de outro modo. Então, eu acho que ser pai, como o pastor falou, é o exemplo, é estar no caminho, é estar dentro da situação. Então, com certeza influencia, até no isolamento. Ele se esquivar de toda aquela situação. O pai precisa se reconfigurar. Os pais precisam se reconfigurar, né? Com certeza. Mudar essa formatação. Gostei dessa fala sua. O pai precisa se reconfigurar. Eu sempre digo isso quando eu estou falando com o pai na clínica e pensando, se a gente for pensar na forma natural, a criança vem ao mundo perfeita. Ela vem vazia de tudo, com uma caixa enorme chamada cérebro, pronto para absorver tudo aquilo que nós vamos passar. A criança vem perfeita, não tem defeito. A responsabilidade, então, como a irmã disse mesmo, a irmã Luciana disse, a responsabilidade começa dentro de casa. A sociedade começa dentro de casa, né? E aí ela vai adquirindo hábitos, situações que vai trazendo para ela comportamentos, atitudes, e os pais, e aí a gente fala assim, o problema da criança e do adolescente não é a criança e o adolescente, o problema é o pai. Geralmente, normalmente, eu vou chutar assim bem, para não ser tão, mas 80% do problema, quando o adolescente vai para a clínica, 80% dos problemas são os pais, né?
Eu tenho atendia recentemente um adolescente com um problema de suicídio. E aí tentando estimular a independência dele e tal. Meu pai não deixa, né? Então tem aquele problema, o pai é muito aberto, deixa o filho fazer tudo, e tem o pai que é muito opressor, que não deixa fazer nada. Aí eu lembro de uma frase que eu gosto de carregar ela para a minha vida: todos os extremos nos levam ao abismo. Eu tenho uma pergunta que vai nessa linha aqui. Tem um adolescente que está falando, e eu acho que o pai desse adolescente é extremista. Está perguntando aqui o adolescente: como eu faço para conquistar a confiança do meu pai? Meu pai não confia em mim. O que eu devo fazer para que ele passe a confiar? É a pergunta de um adolescente. E aí? Como iremos ajudar esse adolescente aí? Boa pergunta aí. Será que ele não confia ou você que não está deixando ele confiar em você? Será que as suas atitudes não estão fazendo com que ele não confie? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Não existe regra, né? Como eu disse, comportamento, eu gosto do ser humano por causa disso. Não existe regra. Como é que eu faço para conquistar a confiança do meu pai? Primeiro você tem que saber se ele confia mesmo, se ele não confia mesmo. Segundo, você tem que saber o que você está fazendo para que ele não confie, né? Essa é a grande questão, né? Porque o relacionamento é de mão dupla. Não adianta só eu querer que meu pai confie em mim. Existe uma construção. Eu queria que você pensasse, esse adolescente que acabou de perguntar isso, pense nisso. Existe uma construção. Para que alguém confie em mim, eu preciso caminhar com ele. Um paciente chega no nosso consultório, ele vai falando tudo na primeira sessão? Não é? Nosso casamento, vamos pegar quando você casou, você confiava 100% no seu marido? Não. Você olha assim, por primeiros dias, e agora? Será? Como é que vai ser? É uma construção, relacionamento, e eu quero que esse adolescente entenda isso. Confiança não se conquista, não se tem da noite para o dia. Ela é uma construção. Se a irmã quiser complementar, fica importante. Então, às vezes não é desconfiança, às vezes é medo mesmo. Tem situações que o filho fala: ai, pai, mãe, você não confia que eu vou ali? Às vezes não é, o problema não é não confiar no filho. Às vezes é não confiar no outro, no ser humano, nos amigos, na violência. Eu acredito que tem que entender, porque às vezes o pai fala: eu não confio, ou o pai parece não confiar, mas às vezes não é exatamente no filho. Algumas vezes eu deixo bem claro para meu filho isso, eu falo isso como mãe. Algumas vezes: mãe, mas a senhora não confia em mim, a senhora não acredita em mim? Eu falo: não, filho, não é que eu não confio em você, não acredito em você, porque eu sei quem você é. E aí é muito importante os pais saberem quem são os filhos. Eu falo que eu não confio nessa situação, né? E ali vem o quê? A educação, o conversar, o ensinar, o falar, né? Eu já tive alguns problemas com meu filho na rede social, né? Joguinhos extremamente simples, de você construir um mundinho, né? Que tem aqueles jogos de construção. E quando eu menos esperei, entrou um hacker, né? Alguém ali. E começou, ele achava que fazia parte do jogo, por isso que é muito importante os pais estarem presentes em tudo. Às vezes, irmão, nós temos até que olhar eles ali jogando, assistindo, né? O meu marido muitas vezes joga com ele, porque eu acho assim, tem que ser uma vez de mão dupla. Bom, você vai jogar comigo, eu jogo com você, mas nós vamos fazer a leitura da Bíblia junto também, né? Vamos fazer a leitura da Bíblia junto. E isso nós vamos negociando o tempo todo. A gente abre mão aqui, mas ali também você vai me acompanhar. E o que acabou acontecendo? Um hacker entrou e teve, né, um problema ali, que eu acabei vendo que na verdade era um adulto, e percebi que era um adulto com intenções, né, totalmente diferentes do que era um jogo, né? A partir daí bloqueamos, começamos aos poucos. E ele falou: mãe, mas você não confia em mim? Não é que eu não confio em você,
É porque eu sei que o mundo da internet é um mundo muitas vezes obscuro e perigoso. Então o problema não é você, ao contrário. Eu confio em você, mas às vezes você não tem maturidade ainda para entender as más intenções. Então esse adolescente, eu recomendo, conversa, né? O pastor falou, está exatamente certo. Conversa com ele para descobrir se realmente ele não confia em você, né? E se você sabe que ele não confia em você é porque de algum modo você em algum momento quebrou isso, mas não há nada que não possa ser restaurado. Aos poucos, vai com pequenos atos, mostrando para ele que você amadureceu e que você hoje é responsável pelos seus atos, né? E eu tenho certeza que em um momento seu pai, sua mãe vai acabar observando que você amadureceu. Então, a partir deste momento, o que aconteceu com meu filho, não teve uma quebra de confiança nele, mas uma quebra no jogo e na internet. O que acabou acontecendo? Através disso nós podamos, hoje em dia ele participa de alguns jogos, nós limitamos com quem ele pode estar, né? Nós queremos saber se são amigos de escola, se vem alguma pessoa de fora, um outro adulto, a gente já corta. Redes sociais dele, ele não tem ainda. O que ele tem, o que ele faz, o que ele usa é nos nossos celulares, para que nós tenhamos até um certo tipo de acompanhamento com isso. Pai, mãe, filhos não podem ter rede social quando ele for menor de 18 anos, tá? Porque se acontece alguma coisa, os pais também são indiciados, tá? Nós levamos lá na nossa igreja uma delegada de crimes virtuais, uma pessoa muito trabalha com isso. Ela foi a primeira pessoa que instalou a delegacia de crimes virtuais aqui no Brasil. E ela já nos disse isso, olha, pai e mãe, se seu filho tem uma rede social e ele é menor de 18 anos, se acontece alguma coisa, você é responsabilizado por isso. Então, a partir daí, já reforça os pais, né, a observar. Se caso você acha que seu filho tem que ter uma rede social, e aí é cada pai, cada mãe é que vai ver o que é melhor dentro da sua casa, saiba que você tem uma responsabilidade de estar observando o que está sendo postado, o que está sendo criado ali, porque se tiver um problema mais sério, os pais são responsabilizados. Olha só, puxa vida, nós estamos aqui já há 1h30, passa tão rápido. Por mim eu ficava mais umas 2 horas. Como é bom conversar com vocês dois, inteligentes, esclarecedores, mas infelizmente a gente vai precisar terminar. É uma pena, mas eu ficava aqui horas mais conversando com vocês, respondendo questões, porque agora disparou as questões, disparou. Mas infelizmente eu peço perdão, nós não poderemos mais responder as perguntas, mas é o seguinte, deixa suas perguntas aí online e na medida do possível, pastor, a gente entra ali no canal da igreja e vai te respondendo pessoalmente, pode ser? A gente vai te ajudar depois pessoalmente, tá bom? Mas infelizmente a gente vai precisar terminar essa transmissão e como tá gostoso. Mas antes disso nós iremos ouvir um louvor, o último louvor com as nossas irmãs. E aí depois a gente já vai preparar o sorteio. Não esquece. Bom, acho que não dá mais tempo de mandar os nomes. Cadê o pessoal que me ajuda? Dá tempo ainda? Olha, você que não mandou ainda o seu nome, corre, manda seu nome que ainda dá tempo de fazer um sorteio. A gente vai estar sorteando prêmios maravilhosos para vocês que são pais e os adolescentes. Tenho 3 sorteios para adolescentes, não um, não são 2, são 3 sorteios. Eu tenho certeza que tem adolescente que vai ficar com um sorriso muito largo no rosto. Um louvor com as nossas irmãs, vamos lá. Meu clamor, tu escutas, tira as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade
te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito bom, estamos de volta aqui e agora iremos fazer um grande sorteio e eu espero que você, pai, seja sorteado. Seu nome está aqui, eu tenho certeza. Vamos pegar o primeiro prêmio? Eu posso mostrar? Cadê os meus diretores? Eu quero mostrar aqui. O primeiro prêmio que nós iremos sortear é esse. E esse, irmã Luciana, por favor, segura aqui a salva. Eu quero mostrar para você, pai, e é um autor de que a irmã Luciana falou. É um livro do nosso psicólogo Augusto Cury. E aqui ele vai tratar do tema de pais e adolescentes, alunos e professores. O tema é Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Eu li esse livro em um dia, eu devorei esse livro e eu não conseguia parar a leitura desse livro. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar. Então nós iremos sortear. Deixa eu deixar bem claro, a retirada do prêmio vai ser amanhã no nosso culto. Você que ganhou, você irá vir aqui no culto amanhã e vai receber os nossos prêmios. Tá combinado, meu pastor? Meu pastor tá aqui, assinou embaixo, então tá fechado. Irmã Luciana, eu vou fazer o seguinte: como a irmã está com a salva, eu vou pedir para a senhora dar para o pastor retirar um número. O pastor vai retirar um número e depois vai inverter. Pode ser? Bom, o primeiro prêmio saiu para Valdineia Amorim. Ah, que bênção! Ó, né, Amorim, a nossa irmã Pati. Muito bem, irmã Pati. A mãe da Letícia, da Fernanda, ganhou um ótimo livro. É mãe de adolescente, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito bem. Opa, e esse segundo prêmio aqui, agora vai inverter a salva vai ficar com o pastor e a irmã Luciana vai retirar. E você, pai, vai ganhar essa maravilhosa Bíblia. É uma Bíblia fantástica com harpa e você vai ser abençoado. O segundo prêmio, vamos ver para quem vai. Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Tcharam, tchan, tchan. Rujam-se os tambores. Tem o nome de Davi. Davi. Olha só. Davi. Não colocou o sobrenome, né? O Davi, filho da Míria de Oliveira, é isso? Que bom, Davi. Davi é pai também. Não é esse Davi. Não é esse Davi. Vamos aí. Põe o nome completo, gente. É bom colocar o nome. Mas ele não vai entrar. Mas ele é criança. Ele entra na categoria de adolescente. A dele vai para a salva de adolescentes. Ele é um adolescente, pré-adolescente. Ele vai para cá. Não, ele vai para essa salva. Essa salva aqui é dos adolescentes. É isso mesmo? Vamos tirar outra aqui. Vamos lá, vamos sortear tirar outra. É que esse nome que foi tirado, irmãos, é tudo ao vivo aqui. O diretor tá ficando bravo com nós ali, ó. Mas fique tranquilo, Vanier. Não sua não, tá? Por favor. O Vanier fica bravo, irmão, quando acontece esse negócio aí. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos tirar é para pai. É para pais, é pais. É Fernando Amorim. Fernando Amorim. Ó a família. Que
isso? Muito bem. Bom, isso é complô. Não é possível. Oi? É o esposo da Paty. Meu Deus, pai e mãe. Parabéns. Parabéns pra vocês. A família Deus foi abençoe. abençoada. Parabéns pra vocês. Família Amorim, sorteada. Olha Só falta aqui. ser os filhos Amorim também agora, né? Agora vamos lá. Eu vou chacoalhar bastante. Como nós temos 3 prêmios para adolescentes, os 3 são iguais, eu vou pedir para os nossos adolescentes sortear, pode ser? Vocês me dão licença, nós iremos aqui agora, cada um vai tirar um. A Ellen aqui, as nossas cantoras oficiais da noite, irá tirar um nome, pode falar o nome, vamos lá, mostrando. Beatriz Mendes. Beatriz Mendes ganhou o primeiro prêmio para adolescente, eu tenho... de Santa Maria, parabéns Beatriz. O segundo prêmio, vamos lá, para ver quem vai. Vai ter que vir amanhã no nosso culto para retirar a Beatriz. Rafael. Rafael, olha aí, o Rafael Muniz, é isso? Parabéns Rafael Muniz, para quem não sabe, é meu filho. Ah, tem como. E o terceiro prêmio vai para... Danilo. O Danilo, também adolescente da nossa igreja, é isso? Parabéns, parabéns Danilo, filho da nossa irmã Miriam. Deus abençoe vocês, foi muito bom. Queridos, agora eu peço que vocês prestem bastante atenção agora. Estamos acabando, encerrando, mas eu não posso terminar sem que antes os nossos doutores, que é a doutora Luciane, passe aqui o seu telefone de contato, o endereço da sua clínica. De repente nós temos alguns pais que querem entrar em contato com vocês e agora é a oportunidade deles terem o seu contato. Por favor. Bom, eu quero agradecer, né, todos que ficaram aqui, assistindo essa live, participaram, mandaram as perguntas. Infelizmente não deu para responder todo mundo, né? Mas vai continuar, né? Os irmãos vão estar respondendo pelas redes sociais. Agradecer ao pastor, né? Agradecer ao irmão Douglas por esse convite. E dizer que se vocês quiserem maiores informações, é só acessar o meu Facebook, tá? Está Luciana Valentim. Vocês podem entrar lá, que lá tem... ali vocês podem entrar em contato com o meu WhatsApp, com o meu e-mail. Geralmente a minha figura, né, de capa ali do Facebook já tem todos os dados. Só vocês entrarem lá, né, que vocês podem me mandar por e-mail, WhatsApp, ou até mesmo pelo Facebook, se vocês, no caso, precisarem de algum tipo de assistência. Que bom, obrigado. Pastor Rosinei, de repente tem alguém ali que quer entrar em contato com o senhor. Como os nossos amigos podem entrar em contato com o doutor Rosinei? Vem aqui na Assembleia de Deus Almanara. É mais fácil, né? A consulta aqui é de graça, tô brincando. Mas vocês podem me seguir também pelas redes sociais, né? Psicólogo Rosinei, no Facebook, no Instagram é @psico.rosinei. Procura lá, me siga e vai ser um prazer atendê-los em nome de Jesus. Só quero aqui para agradecer a irmã Luciana, muito obrigado pela sua presença, agradecer o Douglas por essa rica oportunidade. Não estávamos no script, né? Mas Deus sabe o que faz. E dizer uma coisa, guarde bem isso: tudo pode ser mudado pela oração. Tudo que nós falamos aqui é considerado nada quando nós colocamos os nossos joelhos no chão em busca do auxílio divino. Isso é o mais importante. A psicologia pode te ajudar e muito pode te ajudar. A neuropsicologia pode te ajudar e muito. Mas quando nós não pudermos te ajudar, existe o médico dos médicos, psicólogo por excelência, o Senhor dos senhores, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso ajudador, que Ele estará pronto a nos ajudar. Isso é o mais gostoso, né? Deus abençoe. Obrigado. Quero agradecer, doutora Luciana, muito obrigado pela presença. Doutor Rosinei e pastor Rosinei, muito obrigado pela presença. Quero agradecer aqui departamento de mídia, Deus abençoe aí ao departamento de mídia. Quero agradecer ao apoio das nossas irmãs que estiveram ali nos apoiando em todo ali
na nossa repescagem ali, nos auxiliando, as nossas adolescentes. Quero agradecer aos nossos músicos, quero agradecer aos nossos adolescentes, quero agradecer aos pais, quero agradecer a todos. Deus abençoe também ao nosso amigo Gabriel, que veio nessa noite ouvir aqui. Muito obrigado, sua presença é muito importante para nós, Gabriel. Deus abençoe, e nós fecharemos com uma oração. Oremos. Senhor, obrigado primeiramente pela tua presença, ó Pai. Obrigado por ser este Deus tão real, tão presente, que vive entre nós. Obrigado por preparar, Senhor, esta oportunidade para esclarecer as nossas dúvidas, para ajudar os pais. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir a mente, que o Senhor venha abençoar os lares, que o Senhor venha abençoar os pais, para que tenham sabedoria, para que tenham entendimento para lidar com as situações mais difíceis. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, ó Pai, para que eles venham ser pacientes e entendam também, Senhor, as situações complicadas que os pais têm enfrentado. Pai, em nome de Cristo Jesus, guarda a cada um, Senhor, protege, livra e cuida. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.